E aí galera, sábado de sol aqui no Porto. Daqui a pouquinho eu tô indo pra Lisboa. Vocês devem estar achando que eu aluguei um caminhão, né? Não, dessa vez não é um caminhão. Embora no site tenha até a opção de caminhão, mas dessa vez é um carro que eu vou mostrar a chave para ver se vocês conseguem identificar, para facilitar um pouco mais. Top, né? Esse carro, ele é um carro a diesel. Aí no Brasil é raro da gente ver um Mini Cooper, quem dirá diesel, que aí é proibido. Aqui eu tô indo para fazer uma viagem em Lisboa. Tô saindo aqui do Porto. Chave para caso você esteja com o controle sem bateria. É uma chave que vem integrada à chave do carro. Você pode remover desse compartimento, dar partida numa parte específica do painel, para você conseguir fazer o seu deslocamento quando a bateria da sua chave acabar. Óbvio que você vai recarregar logo, porque o cômodo aqui é você entrar dentro do carro com a chave no bolso, não precisar preocupar em colocar a chave em parte alguma. Simplesmente entrou dentro do carro, aciona o comando de Start-Stop e pronto, só alegria. Vamos lá, né? Vamos aqui ao painel do carro. É um design que quem já viu um Mini Cooper do Brasil não diferencia muito. Um acabamento bem sofisticado. O banco também de uma qualidade considerável. O banco traseiro, como eu gosto de frisar, 2 sistemas Isofix. Para quem gosta de ter filho, dá para pôr 2 cadeirinhas. Levar a Dona Maria no banco do carona, as 2 crianças no Isofix lá atrás, em segurança. Bom, como eu falei, com essa chave eu não preciso enfiar a chave em lugar nenhum, graças a Deus. A gente, para dar partida nesse veículo, aciona a embreagem, aciona o freio, painelzinho estilo aviação, aciona a tecla Start-Stop. Comando de rádio no volante, vamos desligar um pouco a música para a gente conseguir conversar. Esse é o menu de inicialização do carro. Fica na tela multimídia. O painel em si é um painel barato. É um painel de motocicleta, simples demais, nada de muito sofisticado. Qualquer interação do veículo é pela tela do rádio. Você pode perceber que eu estou estacionado numa vaga e o carro de trás está próximo. Então o sensor de estacionamento está mostrando os pontos onde o carro está estacionado. Aqui eu tenho o comando dos vidros elétricos na frente e na traseira. Tenho também o comando do retrovisor, que eu tive um pouco de dificuldade para aprender, porque é o seguinte, tá vendo que tem 2 teclas e o joystick? O joystick é o que a gente já conhece, para regular a altura e a posição em geral do retrovisor. Mas as outras 2 teclas, essa tecla branca, ela faz o seguinte, eu vou apertar ela mostrando o retrovisor. Ela serve para você recolher ou abrir o retrovisor quando você for dirigir. No caso eu vou abrir porque agora eu vou dirigir o carro. Essa tecla na lateral, ela só existe 2 posições, ela não é aquela que você coloca numa terceira posição para evitar o acionamento acidental. Ela tem essa posição para o lado direito para você regular o retrovisor direito e essa posição para o lado esquerdo para você regular o retrovisor esquerdo. Aqui a maçaneta, que eu achei muito criativa, vou tentar chegar a câmera perto, com a trava ali. Quando você aciona para destrancar ou trancar, o trinco levanta ou desce. Vou mostrar um pouquinho melhor em detalhes a maçaneta. Tem uma iluminação, às vezes de noite, se você quiser entrar ou sair do carro, você consegue perceber essa iluminação em todas as maçanetas. O comando do vidro elétrico também. Aqui você tem uma luz de cortesia que serve para quem está no banco de trás, dá uma iluminação boa. E o ar-condicionado Dual Zone, como vocês podem perceber, eu tô com um pouco de calor. Hoje aqui no Porto a temperatura deve estar na casa dos 20 graus.
Eu botei no 16 para ter uma temperatura confortável. Este carro tem Start Stop, que você pode habilitar usando esse comando. Um painel estilo aviação. Para quem gosta, você tem o Start Stop, que é essa tecla vermelha que parece aqueles filmes do James Bond. Aqui você tem o acionamento do Start Stop. Aqui o ESP para você ligar ou desligar. Óbvio que eu não vou desligar porque eu não quero ter nenhum tipo de dificuldade para conduzir o veículo. Eu quero conduzir o veículo com todos os confortos que ele pode me oferecer. Aqui você tem a chave seletora para você conduzir ele no modo esportivo ou no modo econômico. E quando você aciona, percebam, verde significa que eu estou no modo econômico. O painel fica verde, todo verde. Subo, tem um modo intermediário, onde o painel fica amarelo. E o modo esporte, que o painel fica vermelho, mas ele recomenda, mas você sabe que vai gastar mais combustível. Vou no modo verde, não estou com pressa. Viagenzinha tranquila daqui lá em Lisboa, Deus abençoe. Aqui o comando para o rádio, para ligar o rádio, essas coisas. As estações pré-definidas, que eu particularmente prefiro não utilizar porque tem no volante. Se tem no volante, para que ficar enfiando a mão no rádio? Aqui eu tenho o comando para o volume, aumentei, diminuí, para mudar a estação. Aparece no painel e aparece no carro. Deixa eu descer um pouquinho que ele vai deixar perceber isso. Bom, enquanto eu não sair dessa vaga, ele vai ficar alertando que tem um obstáculo atrás de mim, então eu não consigo mostrar no rádio, mas é a mesma coisa. O nome da estação que aparece aqui, aparece lá. Aqui eu tenho o comando do Cruise Control, aqui é para desativar. Esses carros, ele tem uma particularidade. Quando você aperta o menos, ele pega a última velocidade que você setou e habilita o Cruise Control para aquela velocidade. Então se você estava a 120 km por hora e você está a 90, por exemplo, na hora que você apertar o menos, ele vai acelerar até chegar no 120. O mais, na hora que você aciona o Cruise Control e aperta o mais, ele habilita o Cruise Control a partir da velocidade que você está conduzindo. Bom, escolhi um lugar um pouco mais sossegado aqui para conseguir parar o carro para mostrar ele com detalhes. Bom, vou começar aqui pela abertura da porta. Dá uma olhada nessa porta. Vem o bloco inteiro, tá vendo? É normal que venha porque esse interruptor ele tem que ter uma base, vamos dizer assim, robusta. E para que essa base seja robusta, foi melhor integrar a fechadura e trazer esse bloco todo na abertura da porta. Dá uma atenção ao acabamento da porta. Você vê que é um acabamento, como eu já te disse, o padrão que eu tenho percebido nos carros aqui na Europa é um acabamento bonito, sem muito, como que se pode dizer, sem muita invenção de moda. Cores escuras, sem muita variação de padrão entre a cor normal de um carro, um preto, um cinza escuro, uma coisa imitando uma fibra de carbono aqui, mas uma coisa sempre mais escura, mais agradável aos olhos de quem entra no carro. Uma pegada interessante desse carro é esse acabamento estilo aviação. Os comandos aqui, o comando da iluminação também é imitando aqueles comandos de avião que a gente vê nos filmes, aqueles aviões antigos que o cara vai apertando esses comandos aqui e vai tentando pousar num lugar muito estranho. Aqui, uma coisa interessante desse carro é essa tecla SOS. É aquela velha situação. Se acontece alguma coisa com você, ele aciona a emergência, esse tipo de coisa. Ele te dá uma certa segurança no que você vai, digamos, precisar. Um auxílio. Como eu já te disse, aqui 6 teclas, esquece. Aqui você percebe que você tem 5 aqui, 12 teclas. É um comando super completo, um volante com um acabamento muito legal. Aqui você tem a alavanca para acionamento do limpador de para-brisa, dianteiro e traseiro. Velocidade você regula aqui. Você tem um ar-condicionado digital Dual Zone.
regula a temperatura que o motorista ou passageiro querem, regula a velocidade da ventilação, se você quer algo mais silencioso ou algo mais, vamos dizer assim, refrescante. Você tem aqui o Max Air Conditioning, que é a opção de você resfriar o carro rapidamente. Ele muda a velocidade do fã e faz com que o resfriamento do carro seja maior. Você tem a tecla do recírculo, que a gente já conhece daí. O Max Defrost, que é quando você está dirigindo na chuva e seu vidro embaça, você aciona essa tecla e você tem um ar-condicionado sendo direcionado com força para o para-brisa para desembaçar. A maçaneta é o que a gente já conhece praticamente todos os carros do mundo. Hoje em dia já não se fazem maçanetas diferentes para carro. O que muda é que alguns articula soltando aqui, alguns vêm até o final, que é o caso desse carro, mas é o que a gente já conhece, nada de diferente. Vamos dar uma olhada no interior. O banco, ele tem esse sistema aqui que ele abre para quem tem a perna um pouco maior. Se você tiver uma perna, você tem essa opção de estender. Quem andou naqueles Golf GTI, Gol GTI antigos, lembra desse sistema no Recaro. No Cadete também tinha. Aqui você tem a alavanca, 6 marchas. E esse comando aqui, ele é um comando do rádio. O rádio, ele não é touchscreen. Ele tem esse comando aqui que você consegue intercalar entre os menus. E essa tecla especificamente, não. Bom, o banco, como eu aprecio muito, bom, esse banco a gente percebe que ele é um banco com um acabamento em tecido, mas um tecido agradável, uns arremates em couro naquela região que às vezes você transpira, o banco fica fedido, vamos dizer assim. Eles puseram um couro que você passa um pano molhado, limpa, tá novo. É um interior acertado, sem muito invenção de moda, mas um interior agradável ao olhar. Olha que interessante o detalhezinho na traseira. Aquela lanterninha que quem tem 206 aí adora andar com ela acesa, mesmo quando não é neblina. Essa lanterna é uma lanterna de neblina, mas geralmente o pessoal do 206 aí gosta de andar com ela acesa o tempo todo. Parece que é para avisar quando o orifício está aceso, né? Porque não tem necessidade daquela coisa ficar acesa. Se eles tiverem esse carro também, eles conseguem continuar a dar o recado que o grelo dele está aceso. Aqui a rodinha muito bonita, com parafuso antifurto, como vocês podem reparar ali, porque não é porque a gente está na Europa que as pessoas não roubam carro. Infelizmente é importante que haja o parafuso antifurto. Você tem um pneu 205 4517, então é uma rodinha muito bonita. Para quem gosta, esse é o compartimento do motor, não dá para ver nada, todo coberto, que a gente consegue perceber que é o alternador, um tubinho do ar-condicionado indo para o compressor, os tubinhos aqui, o filtro de ar, nada muito visível. A área de você recarregar a aguinha do para-brisa, o número de chassi do carro, nada muito, vamos dizer assim, a mais. O capô ele abre de uma forma interessante, ele tem um corte no capô na região do farol, então ele abre toda aquela região ali em volta do farol. Percebam que o farol fica flutuando na carroceria do carro. Você percebe os pontos mecânicos de fixação do farol. Talvez para esse desafio de design, talvez não era possível integrar o farol, a tampa do capô. Talvez se você fosse tentar
fixar o farol na tampa do capô, ia ter muito mais gasto em fiação para conseguir alcançar quando o capô estivesse aberto, e cortar o capô fora do farol reduziria muito a área de trabalho. Você percebe que a área de trabalho desse capô é muito complicada, é muito pequena. Não é qualquer mecânico que consegue enfiar a mão entre esses componentes e trabalhar. Então, a solução que eles adotaram foi fazer esse recorte, muito inteligente. Eles colocaram uma borracha em todo o contorno para vedar bem. Você percebe que o farol nem está tão sujo assim. O capô aberto, ele tem essas molas a gás, ele não tem aquela varetinha que a gente costuma ver. A abertura deste capô é da seguinte forma: você puxa a alavanca de abertura do capô uma vez, ele destrava. Você puxa duas vezes, ele equivale àquela alavanca que tem aqui na frente. Os dois comandos de abertura no porta-malas do capô são executados no interior do carro. Você puxa uma vez, destrava, como é o que vocês fazem nos carros aí do Brasil. Puxa uma segunda vez, é como se você tivesse vindo aqui na frente e soltado. Se você puxar só uma vez, o capô não abre. E está escrito lá duas vezes. Aqui está o porta-malas do carro. Uma solução inteligente que a Mini adotou nesse carro é que, no lugar de matar espaço com step, eles colocam um compressor. Esse kit de reparo rápido, se eventualmente seu carro ficar com o pneu descalibrado, você usa aquele produto, aplica dentro do pneu para vedar o furo, um vedante rápido, e enche com esse mini compressor que ele tem aqui dentro do porta-malas. Aí, como eu mostrei para vocês, o step é substituído pelo compressor. O triângulo, se você tiver alguma emergência, fica preso nessa área super interessante aqui do porta-malas. É uma área que a gente costuma ter como uma área morta e está sendo usada aqui para colocar o triângulo. Aqui a alça para fechar o porta-malas. Vamos fechar. Vamos começar agora. Eu vou começar esse trecho da viagem mostrando o uso do carro. Eu estou com a chave dentro do carro, a tecla do Start-Stop já está vermelha para me dar a partida. Eu me enganei, eu não preciso pisar na embreagem, nem freio, nem nada. O carro está desengrenado, aperta a tecla, ele dá a partida. Tem que pisar na embreagem. Aperta a tecla, abre o retrovisor e vamos seguir viagem. Bom, agora a gente vai pegar uma rodovia aqui, que eu vou mostrar, olha o irmão dele aí, ó. Eu vou mostrar como que é o carro no dia a dia, para uma rodovia. Eu estou indo para o acesso da rodovia. Nesse acesso da rodovia eu vou mostrar as funcionalidades do Cruise Control. Falando suas impressões sobre o carro. O carro em geral é bem confortável. Aqui ele é um carro citadino, não chega a ser um carro de luxo, mas é um carro bem confortável. Bom, aqui na rodovia, limite de velocidade 120 km por hora. Dá pra gente habilitar o Cruise Control. O Cruise Control não habilita abaixo de 40 km por hora. Então agora a gente já consegue botar o Cruise Control para cantar. Funciona da seguinte forma: o carro tem 6 marchas, manual. Eu boto a 6ª marcha, aperto a tecla no volante, aperto para menos e ele vai utilizar a velocidade que eu estou dirigindo. Se eu apertar o mais, ele acelera. Eu posso tirar o pé do acelerador, que o carro já consegue acelerar sozinho. Assim que eu tiver um pouquinho menos de trânsito, eu consigo demonstrar como que eu consigo dirigir sem ficar atuando em freio, em acelerador. Apenas
virando o volante. Aqui eu estou a 100 km por hora. Eu quero habilitar o Cruise Control para 120 km por hora. Eu vou chegar até 120 acelerando. Já estou em 110 aproximadamente. O ponteiro dele é um pouco ruim de marcar, que ele não tem aquela escala de 10 em 10 não. A escala é de 20 em 20. Então fica um pouco menos preciso a leitura. Mas chegando a 120, eu aperto o comando no volante. Eu apertei o menos, ele já ia voltar para a velocidade que estava. Nesse carro especificamente eu tenho que apertar o mais. Agora, o mais, ele está a 119 km por hora. Aperto mais um pouquinho, ele vai a 120. E eu consigo trafegar tranquilamente com os pés. Filma meu pé. Consigo trafegar tranquilamente com meus pés fora do pedal. Só se eu precisar reduzir, frear, alguma coisa do tipo, que eu preciso acionar o freio. No mais, só curtir a viagem e virar o volante. Pronto. Bom, aqui eu estou aqui seguindo o sentido Lisboa. Acredito que em 3 horas eu já estou em Lisboa. Estou pegando uma estrada aqui que é o que eles chamam de autoestrada. É uma rodovia com pedágio que você consegue chegar em metade do tempo. Existem rodovias sem pedágio, mas que custam o dobro do tempo. Eu dei uma aceleradinha aqui, o carro me deu um aviso de velocidade excedida. Ele tem um sistema de GPS que consegue ler a velocidade permitida no trecho e falar, olha, nesse trecho você tem que trafegar, sei lá, 80, 90, 100 km por hora. E como eu estava acima da velocidade do trecho, ele me emitiu um alerta. Você pode verificar no rádio que está laranja. Esse alerta significa que eu estou trafegando acima do 120, que é a velocidade permitida nesse trecho. O GPS do carro já consegue monitorar essas coisas para você poder dirigir adequadamente. O dia tá bom, o trânsito bacana. Acho que com 3 horas no máximo eu já vou ter chegado em Lisboa. Um carro super confortável de dirigir, direção parece ser elétrica, muito leve, muito suave, progressiva. Aqui eu vou fazer uma pequena demonstração dos modos de condução. No momento, apesar de eu estar habilitado para o Green, eu estou numa velocidade um pouco alta, ele está com essa luz amarela no painel. Mão no volante, azul. Então, eu vou habilitar o modo esporte. E no modo esporte, ele já mostra que o carro agora está no modo esporte, já muda a iluminação para esse lado. E agora é seguir. Se eu quiser dar uma esticadinha no carro, a hora é essa, tá no modo esportivo. Como eu quero mais em uma economia, eu posso usar o modo mid e vou descer para o modo econômico. Um detalhe interessante é que o carro ele tem start-stop. Eu parei aqui um instante, eu estou parado, o carro simplesmente desligou o motor. Vou pisar a embreagem, ele dá a partida e já posso arrancar.